Olá, queridos, mais uma vez com vocês, Pastor João Márcio, para darmos seguimento aqui ao nosso estudo sobre o nosso crescimento em nossos relacionamentos e falando do crescimento do nosso relacionamento familiar. No estudo passado nós falamos sobre disciplinar os nossos filhos em amor, e hoje a gente vai entrar num tema um pouco mais complexo e mais extenso, que é a questão da resolução de conflitos, ou resolvermos conflitos de relacionamentos familiares. E provavelmente a gente vai estabelecer em etapas, em 2 ou 3 ministrações. Então vamos falar a primeira, tomando por base o texto de Mateus 18. A gente vai ler os textos dos versos 15 a 22, e a gente vai procurar aqui alguns princípios que nos ajudam a resolver esses conflitos de relacionamentos familiares. Uma das coisas que a gente tem que entender é que o que não falta, são conflitos. Os motivos para esses conflitos surgirem são inúmeros, são diversos, e nós não vamos aqui nos ater a questão de como surgem os conflitos, mas vamos tentar trazer aqui alguns princípios para ajudar você a enfrentar esses conflitos e resolvê-los em nome de Jesus. Então, tomando por base esse texto, nós vamos falar hoje aqui de pelo menos 4 princípios que podem nos ajudar. Então, Mateus 18, 15 a 22, a palavra de Deus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai e argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ainda a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares aqui na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado também no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, como nós falamos, queridos, os motivos de conflito são inúmeros. E Jesus ele vai falar de algumas coisas muito interessantes aqui, seja do perdão, seja de como que é importante a gente tapar essas brechas que a gente pode deixar. Se a gente pensar um pouco aqui nesses textos que a gente leu, pode ver que na verdade há uma direção de Deus sobre a solução ou um caminho para a gente resolver alguns conflitos. E eu quero deixar então, sem mais delongas, alguns princípios, seja aqui nesse texto, seja em outros, que a gente pode encontrar sobre esse tema tão complexo e tem trazido tanta dor no meio da igreja e também das famílias. Então a primeira coisa, uma primeira sugestão, um princípio que você pode usar para resolver conflitos de relacionamento: tome iniciativa. O versículo 15 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Interessante que esse texto aqui fala que se eu vejo meu irmão cometendo a falha, eu vou até ele e vou ali admoestar ele, vou tentar repreendê-lo naquilo que ele está fazendo de errado. Mas tem um texto lá em Mateus 5, nos versículos 23 a 26,
que fala um pouco diferente. Olha só: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta e faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz é oficial de justiça, e serás recolhido na prisão. Em verdade te digo que não sairás de lá até que pagues o último centavo. Então aqui o texto ele está sugerindo que agora sou eu que reconheço que eu cometi alguma falha contra alguém, e essa pessoa está chateada, então eu preciso tomar a iniciativa de ir lá e consertar isso e resolver essa parada. Então, independente o que eu quero colocar aqui do meu coração, né? Eu creio que o mais importante é que haja reconciliação, porque se a gente às vezes for esperar um ou outro, não, quem tem que vir? Quem ofendeu ou quem é ofendido? Se eu entendo que eu quero ficar livre, se eu entendo que eu quero reconciliar com meu irmão, seja eu aquele que tenha cometido uma falha, seja eu reconhecer que o meu irmão cometeu alguma falha, eu vou até ele, eu tomo a iniciativa para resolver, porque o que eu quero mesmo, de fato, é ter harmonia, ter comunhão novamente. Eu quero quebrar, eu não vou permitir de forma alguma que essa brecha ela fique aberta entre mim e qualquer outra pessoa, seja da minha família, seja da igreja, né? Uma segunda coisa: faça um exame da sua própria vida. Antes de você, faça uma autoavaliação e confirme como é que está você, se você está cheio de Deus, se o seu coração está em Deus, antes de você ter com essa pessoa para fazer esse conserto. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente vai ter esse confronto com alguém que cometeu uma falha, se a gente não tomar cuidado, a gente vai como pessoas corretas, cheias de acerto, e que aquela pessoa está totalmente errada, e nós somos tão melhores que aquela pessoa, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Quando a gente vai ter com essa pessoa, a gente está indo com o objetivo de reconciliar com ela, de trazê-la de volta para a comunhão, e não apenas para acusá-la, para condená-la, para julgá-la. Até porque Jesus ele traz um lembrete interessante em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, que ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados também. E à medida que tiveres medido, vos medirão também. Porque se você vê o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio, então como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente e poderá tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então esse é o caminho, né, da reconciliação. Então, sem julgamento, não é? Primeiro analisando a minha vida, se o meu procedimento está correto naquilo que eu vou falar com meu irmão. Terceira coisa: trabalhe com base no mal e na falha cometida, e não nas motivações possíveis das intenções daquela pessoa. Não podemos nem devemos julgar as intenções do coração de ninguém. Paulo ele chama a nossa atenção lá em Romanos capítulo 2, versículo 1, olha só o que ele diz: portanto, és indesculpáveis o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Existem exceções, queridos, mas na maioria das vezes nós precisamos, na via de regra, precisamos confrontar o erro das pessoas e não a intenção ou tomando por base os nossos sentimentos. Sempre quando eu ensino a respeito de confronto, sobre resolver conflitos, eu ensino que a gente precisa entender que os sentimentos existem. Eu tenho um sentimento e eu preciso entender, mas muitas vezes o nosso sentimento não está condizendo com a realidade dos fatos, e eu preciso passar esses fatos pelo crivo da verdade, para que eu depois possa fazer o meu julgamento correto, né? E mais para frente eu posso comentar, para também não ser vítima do quebra-cabeça maligno, né? Muitas vezes a gente vai julgar, mas a gente vai julgar segundo interpretações, sentimentos, e essas coisas
podem estar contaminadas e às vezes não bater com os fatos de verdade, não é com aquilo que aconteceu, e a gente está tentando fazer uma coisa em cima daquilo que nem é verdade, nem é realidade, não é? É só um sentimento. Então, no próximo estudo eu quero falar mais alguns princípios que eu acredito, né, certamente pode nos ajudar, a mim, a você, a resolver, né, esses conflitos que estão acontecendo entre nós. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, esteja conosco, Pai, nos ajude nessa caminhada, a resolver esses conflitos que porventura apareçam na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.